exclusivo. Nossa equipe chega a um ponto de Nova York onde nenhuma outra TV do mundo foi autorizada a gravar. É uma área que guarda sob a terra a história dos atentados. Lá os nossos repórteres, o Vinícius Donola e o Daniel Vergara, procuraram pistas para perguntas que muita gente se faz ainda hoje. Afinal, o que aconteceu com os escombros daquelas duas torres gêmeas? E a outra pergunta, todos os corpos foram encontrados? Todas as vítimas foram identificadas? As respostas você conhece na segunda reportagem da série sobre uma década do 11 de setembro. 110 andares de aço, vidro e concreto transformados em entulho. E meia hora depois, mais 110 andares reduzidos a escombros e poeira tóxica. No dia 11 de setembro, 3 prédios de um conjunto de 7 desabaram. Um outro cairia no dia seguinte. O que fazer com milhões de toneladas de material retorcido? Como encontrar os corpos de mais de 2.000 vítimas? Para onde levar o que restou do World Trade Center? Vamos procurar as respostas num lugar a meia hora do Marco Zero. Nosso destino é Staten Island, na Grande Nova York. Queremos chegar ao antigo depósito de lixo. Nenhuma emissora de televisão do mundo é autorizada a entrar nesta área. O lugar, 6 vezes maior do que o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, é cercado e vigiado por seguranças. Estas são imagens exclusivas do cemitério de destroços e de corpos também. O lugar que guarda restos de uma história que os americanos fizeram questão de enterrar. Nós saímos agora da ilha de Manhattan e cruzamos o rio East, ainda dentro da cidade de Nova York. Nosso destino é um parque chamado Fresh Kills. Era um antigo depósito do lixo da cidade que recebeu os destroços das Torres Gêmeas. Foram milhões e milhões de toneladas de lixo que foram para esse lugar. O repórter cinematográfico Daniel Vergara usa um equipamento amador. Com a câmera de mão, vamos acompanhar um grupo de turistas. O passeio é gratuito e acontece uma vez por mês. 2 guardas da prefeitura não se desgrudam do grupo um único instante. Logo na entrada, o micro-ônibus passa por um conjunto de tendas. Elas foram muito usadas logo depois dos atentados, como mostram as imagens desse documentário. Ali, parte do material recolhido era analisada por peritos e médicos legistas. Entre os escombros das torres e prédios vizinhos, eles identificaram 10.000 fragmentos de restos mortais. Não se pode chegar muito perto das tendas. Ainda tem muito material armazenado, diz o guarda, que nos leva agora para o topo de uma montanha de lixo aterrado. Não se sente cheiro de lixo. O gás produzido pela decomposição é canalizado e vendido. E já se vê uma vegetação, ainda baixa. É muito estranho imaginar, mas debaixo dessas montanhas de lixo, de entulho, ainda há restos mortais. Neste local foram coletados mais de 4.200 restos mortais que levaram à identificação de 300 das vítimas do World Trade Center. O lixão de Fresh Kills estava desativado em setembro de 2001. Só foi reaberto para receber os escombros das torres e prédios vizinhos, um total de 2 milhões de toneladas de entulho. Os caminhões e máquinas que apanhavam lixo estão abandonados no pátio. Mas não há um único sinal aparente das torres ou dos veículos danificados pelo desabamento. Aqui embaixo estão enterrados
mais de 1.300 veículos. Só dos bombeiros são 102 e outros 61 da polícia de Nova York. A prefeitura está transformando o antigo lixão em parque público e não quer mais o nome do lugar associado aos ataques ocorridos há uma década. Por isso, filmagens não são autorizadas. Na saída, passamos de novo pelas tendas, o laboratório improvisado de identificação de cadáveres. Como não associar Fresh Kills aos ataques terroristas? E como não se lembrar das vítimas? O professor Lawrence Koblinski formou boa parte dos peritos que trabalharam em Fresh Kills. Ele diz que nunca houve na história uma cena de crime tão grande e complexa. O Dr. Koblinski lembra que, até agora, boa parte das vítimas não foi identificada. Ele diz: exames de DNA levaram à identificação de 1.629 corpos, cerca de 60% do total. No dia do atentado, 2.753 pessoas morreram em Manhattan e outras muitas continuam morrendo ou ficaram doentes, contaminadas pela poeira tóxica que encobriu a ilha naquela manhã. Alex e Manuel trabalharam na limpeza de prédios vizinhos às torres, no Marco Zero. Esta foto foi tirada no dia seguinte aos atentados. Naquele mesmo dia, Alex foi internado. Mas eu nunca tive asma, disse para o médico. Mais tarde, o faxineiro de origem dominicana foi diagnosticado com sérias complicações físicas e psicológicas. Nódulo nos pulmões, asma crônica, gastrite e estresse pós-traumático. Um diagnóstico muito parecido com o de Manuel. Não me sinto bem, não me sinto bem. Estamos abandonados totalmente, ele diz. Os dois faxineiros aposentados não foram convidados para a cerimônia dos 10 anos do 11 de setembro, mas vão estar lá. Alex e Manuel não querem que os processos das vítimas também sejam enterrados, como foram os destroços das torres, as milhões de toneladas de entulho fora do alcance do mundo, no lixão de Fresh Kills. Bem, aqui nós temos um convidado, uma testemunha sobre o 11 de setembro, que é o médico Dr. Rogério Tuma, que está aqui conosco, ele que é neurologista. Dr. Tuma, boa noite. Muito obrigado pela gentileza de participar aqui conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite. Nós queríamos inicialmente um depoimento do senhor, né? O que o senhor estava fazendo em Nova York no dia 11 de setembro, quando aconteceu exatamente o que a nossa reportagem mostrou agora? Então, eu estava acompanhando um paciente e nós dois tínhamos ido até Cleveland e na volta nós paramos em Nova York. Ele tinha um problema que eram crises convulsivas e queria montar a cavalo. Nós fomos tirar dúvida lá. E o médico de lá o autorizou, mas aí eu insisti que a gente deveria ter um rádio para ele poder ser monitorado. E nós compramos esse rádio no World Trade Center, no shopping de baixo, no dia 10. E o rádio não funcionou. Um dia antes do atentado. Um dia antes nós estávamos lá. E o rádio não funcionou adequadamente. Então, eu deveria voltar e escolher um novo equipamento para que ele pudesse usar. E foi na manhã do dia 11 que eu quando acordei, estava indo para lá e vi na televisão que um avião tinha batido num dos edifícios. E logo nesse momento, as rádios começaram a pedir para quem trabalhava em hospital, fosse médico ou enfermeiro. Você estava a que distância do Marco Zero? Eu estava no sul do Central Park. Então, eu estava no meio da ilha e o Marco Zero é bem no sul da ilha. E aí eu comecei a me deslocar para lá. Já no primeiro acidente, eles fecharam os aeroportos, porque também ninguém entendia o que estava acontecendo. Isso que eu ia perguntar, nesse primeiro momento ninguém sabia que se tratava de um ataque terrorista? Ninguém sabia. Sabia que tinha sido um acidente. Naquele momento não achavam que era um atentado. Quando bateu o segundo avião,
é que perceberam que era um atentado e as rádios todas começaram a anunciar que haviam outros aviões sequestrados e que os atentados podiam ser ainda mais dramáticos, né? Que os aviões podiam estar com antrax, que outros aviões poderiam estar sendo dirigidos para Nova York. Então começou um pânico geral. Nessa hora, eles fecharam a ilha, ninguém podia entrar nem sair, e foi tudo muito rápido. E aí os jatos começavam a passar em cima da ilha. O senhor se deslocou para um hospital? Eu fui andando até o sul da ilha e fiquei num hospital que é bem próximo ao Marco Zero para socorrer as pessoas. Já dava para ver a fumaça de concreto, na verdade. Enquanto eu estava indo para lá, porque era uma distância que você tinha que percorrer a pé, porque nenhum carro mais podia circular na cidade, só os carros da polícia, e eles começaram a fazer várias barreiras para a gente chegar até lá. Então eu fui passando pelas barreiras e tudo caminhando. No meio do caminho é que as torres desabaram. Então eu ainda peguei uns 15 quarteirões do Marco Zero, ainda peguei aquele vento de concreto das torres que desabaram. Aonde as pessoas estavam sendo atendidas? Na rua, no hospital? Porque numa situação como essa, como é que ficou isso? O problema foi o seguinte, as pessoas que conseguiram escapar antes do prédio desabar, elas sobreviveram com poucos ferimentos e foram espalhadas para os hospitais dentro da ilha. As pessoas que não saíram até o desabamento dos edifícios, poucas delas conseguiram sobreviver. Então, o trabalho de resgate foi um trabalho muito custoso e muito pouco efetivo. Eu fiquei um período dentro do hospital, depois como já tinha um suporte grande dentro do hospital e a maioria dos resgates eram só para bombeiros que estavam com dificuldade respiratória, porque aquela fumaça que a gente vê nas cenas cinza é concreto. Então todo mundo respirava aquilo mesmo. Mostrando aí, né? Exato. Aquilo estava também embaixo, no chão, fazia um amontoado de concreto. Era como se você tivesse destruído um concreto armado e respirado ele na fumaça. E o senhor teve problemas de saúde durante os próximos 6 meses, você comentou? Eu voltei, porque eu saí do hospital e fui para o Marco Zero, porque dentro do hospital não tinha mais tanto trabalho. Aí eu quis ir até o Marco Zero, onde tinham as equipes de resgate. Então ficavam em vários pontos ali em volta do quarteirão alguns bombeiros e policiais com um cão farejador e atrás deles ficavam os médicos. Então quando eles achavam que tinha alguém para socorrer, eles avisavam, a gente corria para lá e tentava ver o que era. Mas a cada instante tocava uma sirene com ameaça de desabamento dos outros prédios em volta. Aí a gente tinha que voltar. Aliás, esses outros prédios nós estamos mostrando aí, que acabaram caindo também. O senhor não teve medo? É uma coisa de intuição, de instinto de querer ajudar as pessoas? Você nem pensa nisso na hora. Na hora que eles falaram, estamos pedindo voluntários, tudo, é uma coisa que liga. Não tem nada de heroísmo, não tem nada de consciente nisso. Você vai e faz o que tem que fazer. Não fica analisando se tem risco ou não. Eram muitas pessoas voluntárias? Eram bastante. O que mais me impressionou foi a solidariedade das pessoas. Tinha muita gente indo. É que eu acabei atravessando todas as barreiras, mas muita gente acabou ficando para trás das barreiras. Mas dentro do hospital tinha uma lista enorme de voluntário e em volta do Marco Zero também tinha muita gente que não era policial e que estava, ou bombeiro, e estava lá no intuito de ajudar. Perfeito. Rogério, muito obrigado pela sua gente. Só uma curiosidade, o senhor é parente do senador Tuma? Sou o segundo filho. O senhor é o segundo filho do senador Tuma. Ok, muito obrigado. Então, muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigado.